Há 66 milhões de anos, um asteroide atingiu o planeta Terra e extinguiu praticamente todos os dinossauros. Praticamente? Sim, nem todos eles foram extintos. E pasme, provavelmente você já viu vários por aí, se não é que já domesticou algum deles. E é nesse clima de aniquilação, mas com esperança de sobrevivência lá no final do túnel, que iniciamos a nossa aula de hoje. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a professora Artemisia e no vídeo de hoje você vai aprender todos os detalhes de como ler, interpretar e tirar conclusões sobre um cladograma. Mas afinal de contas, o que é um cladograma e para que ele serve? O cladograma é um diagrama que mostra as filogenias entre as espécies de seres vivos, que são basicamente relações hipotéticas de parentesco entre eles. E aí pode ser desde um cladograma mais simples, comparando apenas 2 ou 3 grupos de organismos, ou extremamente complexo e conter várias formas de vida. Alguns cladogramas podem ainda conter espécies que já foram extintas. O termo clado vem do grego e significa ramo, justamente referindo-se aos ramos da árvore da vida. E um clado consiste em um grupo contendo o ancestral comum mais recente e todos os seus descendentes. Por exemplo, o ancestral compartilhado dos macacos e todas as espécies descendentes compõem um clado. Para a construção de um cladograma, a cladística considera 3 premissas fundamentais. Todos os organismos descendem de um ancestral comum, novos organismos se desenvolvem quando populações existentes se dividem em 2 grupos, e com o tempo, as linhagens experimentam mudanças nas características. Um cladograma se assemelha bastante a uma árvore filogenética, tanto que até alguns livros trazem eles como sendo sinônimos. E a análise não difere tanto assim. Basicamente, a principal diferença é que na árvore filogenética ocorre a representação dos possíveis caminhos evolutivos, exibindo inclusive a escala de tempo e galhos com um comprimento proporcional ao tempo previsto. Geralmente, eles se baseiam em dados moleculares, enquanto que os cladogramas visam o compartilhamento de caracteres escolhidos e ponderados. A partir de um único cladograma, é possível fazer o desenho de várias árvores filogenéticas traçando diferentes caminhos evolutivos. O cladograma pode ser representado tanto na horizontal, e dessa forma ele vai ser lido da esquerda para a direita, como se for mais simples, ele pode ser representado na vertical e vai ser lido de baixo para cima. E por falar em baixo, aqui embaixo tem um sinal bem simpático chamado like. E se você clicar nele, o YouTube vai oferecer esse vídeo para mais pessoas. E agora nós vamos ver como é a estrutura de um cladograma. A raiz é o tronco central do cladograma e indica o ancestral comum a todos os grupos que dele derivam. Já os ramos são as linhas que representam as linhagens ancestrais e os descendentes. Percebam que nas porções finais dos ramos temos os táxons terminais. Nos nós, e aqui eu vou chamar bastante a atenção de vocês, porque é um ponto crucial da análise de um cladograma, acontece justamente a separação de uma nova espécie da sua antecessora. Os nós marcam eventos que nós chamamos de cladogênese, em que há a quebra de uma espécie ancestral em 2 novas espécies descendentes. Eis aqui o que nós chamamos de especiação e gera o aumento de biodiversidade. Esse evento é geralmente decorrente do isolamento geográfico, que pode ser através de algum evento local, como por exemplo a invasão do continente por um braço de mar, ou ainda a inundação de uma planície pelos afluentes de um rio, ou ainda em grande escala, como uma glaciação ou a separação das placas continentais, como aconteceu na Pangeia. Para construir um cladograma, os cientistas se baseiam em características compartilhadas, chamadas de sinapomorfias, para definir justamente os grupos de indivíduos mais aparentados. Por exemplo, a presença de glândulas mamárias é uma característica compartilhada dos mamíferos. Todos os mamíferos e os seus ancestrais comuns apresentam glândulas mamárias. Então, se nós olharmos para algum animal não identificado e tentarmos colocá-lo em um cladograma e ele tem glândulas mamárias, sabemos então que ele vai pertencer ao ramo dos mamíferos. Um erro bastante comum na análise de um cladograma
é de se basear pelos táxons terminais, justamente pela proximidade da ponta dos ramos. Não façam isso. Sempre voltem para o nó, que é onde vai estar o ancestral, e reparem quais são os ramos que partem dele. Aí sim você vai poder fazer uma análise criteriosa. Observem, por exemplo, essa imagem. As pontas dos galhos, que estão incluindo pombos e ratos, estão posicionadas bem próximas umas das outras. Isso pode ser incorretamente interpretado como se fosse uma relação de proximidade entre esses dois táxons. Só que observando os ancestrais comuns mais recentes, nós podemos observar que os dois táxons estão distantemente relacionados. Percebam aqui como analisar os táxons terminais isoladamente é uma bela furada. Os lagartos e os pombos não estão um do lado do outro, como os pombos e os ratos. No entanto, possuem um ancestral comum mais recente. Agora respire fundo, tenha bastante calma que nós vamos fazer a análise de alguns cladogramas e vamos falar sobre alguns termos bem importantes na análise deles. Primeiro, eu quero que vocês atentem a dois prefixos. Professora, aula agora de português com negócio de prefixo. Calma, pequeno gafanhoto, que dentro da biologia os prefixos também são muito importantes. E eu vou chamar a atenção de vocês para dois deles. O prefixo sin, que quer dizer compartilhado, eu até já citei anteriormente aqui no vídeo a palavra sinapomorfia, e o prefixo out, que quer dizer exclusivo. Então, bora lá analisar aqui alguns cladogramas e ver em que situações vocês vão aplicar esses prefixos. Nós temos aqui um cladograma com algumas espécies fictícias, e observem que aqui está o ancestral comum a todas essas espécies, e todos os ramos vão derivando dela, certo? Uma coisa que eu quero que vocês observem inicialmente é que a leitura vai ser feita de baixo para cima, como eu já havia falado anteriormente, já que é um cladograma vertical. Então, o primeiro ponto a observar desse cladograma são essas marcações aqui que vão indicar novidades evolutivas, ou seja, alguma mutação que apareceu no decorrer do tempo que originou novas espécies. Então, aqui, essa informação nós temos aqui pelo curto. A esse tipo de informação nós chamamos de apomorfia, que nada mais é que uma condição recente de uma estrutura que derivou do ancestral, ou seja, uma mutação que deu origem a uma novidade evolutiva. Quando um grupo de indivíduos compartilha essa característica, nós dizemos que é uma sinapomorfia, ou seja, uma apomorfia, uma novidade evolutiva compartilhada. Lembre-se que eu falei que o prefixo sin significava justamente compartilhamento. Nesse caso, quem que vai compartilhar essa novidade? Os grupos B e C. Ambos vão apresentar o quê? O pelo curto. Vamos aqui a outra informação. Já a informação orelhas curtas, observe que ela só aparece aqui no cladograma para o táxon, né, o grupo A. Então, aqui nesse caso também é uma apomorfia, também é uma novidade evolutiva, só que só aparece no grupo A. Nesse caso, dizemos que é uma alta apomorfia, já que é uma apomorfia exclusiva do grupo A. E aqui essa outra informação, que é a cauda curta, também é uma apomorfia e é exclusiva de quem? Do grupo C, logo, uma alta apomorfia do grupo C. Então, a informação compartilhada usa o prefixo sin, sinapomorfia, e quando é exclusiva, o prefixo out. Outro termo importante para estudarmos é a plesiomorfia, que é uma característica ancestral que é mantida nos organismos do cladograma. Então, aqui vocês podem ver que tanto o grupo A quanto o grupo C compartilham dessa característica ancestral. Ó. Ambos têm a bochechinha vermelha, então eles mantiveram a característica do ancestral. Logo, como é uma característica compartilhada entre os grupos A e C, dizemos que é uma simplesiomorfia. Então, é uma plesiomorfia, uma característica ancestral, primitiva, o P aqui de primitiva se facilita para vocês lembrarem, uma característica primitiva compartilhada. Vamos agora aqui analisar na prática um cladograma envolvendo plantas, apesar de não ser tão comum, a maioria dos cladogramas é mais voltado para os animais, mas também aparece muito nas provas, cobrando análise de cladograma de plantas. Vamos observar aqui uma característica que é uma novidade, já que o ancestral não tinha essa informação. O aparecimento de vasos condutores de seiva vai ser o quê? Uma característica que vai ser apresentada pelo grupo 3, que são as pteridófitas, pelas gimnospermas e pelas angiospermas. Então, é uma sinapomorfia dos grupos 3, 4 e 5. Uma novidade evolutiva que aparece, que é compartilhada por 3
táxons, por 3 grupos de indivíduos. Próxima característica aqui, o surgimento das sementes. Quem são os grupos que compartilham essa informação? As gimnospermas e as angiospermas. Então, dizemos que é uma sinapomorfia dos grupos 4 e 5. E por último, o aparecimento de frutos e flores, uma característica exclusiva das angiospermas. Portanto, dizemos que é uma autapomorfia do grupo 5. E aqui, o que seria uma simplesiomorfia, professora, desse grupo aqui? A presença de pigmentos fotossintetizantes. Repare que essa característica estava no ancestral e todos os indivíduos compartilham dessa informação. Então, dizemos que é uma simplesiomorfia dos grupos 2, 3, 4 e 5. Uma característica primitiva que foi mantida nos descendentes. Agora que você já sabe quais são os termos utilizados para se referir a uma característica ancestral ou derivada e se ela é compartilhada ou exclusiva de um táxon, você precisa aprender também alguns termos importantes para analisar um cladograma. Observe aqui esse cladograma e eu vou mostrar alguns agrupamentos e vocês vão observar o que é um clado e o que não é um clado. Inicialmente, esse agrupamento. Reparem que esses 3 táxons terminais têm um ancestral comum recente. Então, esse ancestral aqui, vou colocar o pontinho aqui. Então, eles compartilham de um ancestral comum recente. Observem que esse ancestral deu origem a 3 táxons. Então, nesse caso, eu posso dizer que isso é um clado. Vamos aqui a outro agrupamento. Aqui temos 2 táxons terminais e observe que eles também têm um ancestral comum recente e que aqui está representado no cladograma todos os descendentes desse ancestral. Então, podemos dizer que isso é um clado. Agora, veja esse outro agrupamento. Observem onde é que o ancestral de todos esses táxons vai se encontrar. Vamos descer aqui até encontrar o ancestral comum recente de todos eles. Está aqui. É o ancestral que fica na raiz desse cladograma. E esse ancestral tem vários descendentes. Observe que aqui nem todos os táxons terminais estão incluídos. Então, eu tenho o ancestral comum desses indivíduos, mas como eu não tenho a inclusão de todos os táxons terminais, ou seja, de todos os descendentes, eu não posso considerar isso como um clado. Então, nesse caso, esse agrupamento aqui não é um clado. Quando um agrupamento inclui o ancestral comum mais recente e todos os seus descendentes, dizemos que se trata de um clado ou um grupo monofilético. Como exemplo de um grupo monofilético, podemos citar o ancestral que originou os macacos e todos os seus descendentes. Já um grupo parafilético é aquele em que estão inclusos o ancestral comum e vários dos seus descendentes, mas nem todos eles. Por exemplo, é o caso da classe Reptilia, em que, para fins pedagógicos, nós tendemos a separar o grupo das aves, que apresentam características morfológicas muito diferentes dos répteis. Só que, ao fazer isso, o cladograma dos répteis se torna parafilético. Os crocodilos, eles compartilham um ancestral comum com as aves e os lagartos, porém, têm em comum com as aves algo mais próximo do que com os lagartos. E por mais chocante que pareça ser, alguns répteis primitivos possuíam penas. Dessa forma, a classe Reptilia é parafilética e essa divisão pode ser chamada de artificial, uma vez que não considera a relação evolutiva entre os seres. Existe uma contradição muito grande na literatura quando classifica as aves dentro de uma classe e os répteis dentro de outra classe. Isso vai contra os princípios da sistemática filogenética. Os avanços de pesquisa em fósseis perceberam que as aves são muito relacionadas aos répteis, inclusive as análises de DNA mostram isso. As pessoas me achavam meio doido, mas eu me acostumei. Eu sei como é isso, cara. Sabe? Sei. Irado. Os estudos paleontológicos que foram realizados nas últimas décadas mostram vínculos evolutivos bem importantes entre os dinossauros e as aves modernas, como, por exemplo, a semelhança com a qual eles põem os ovos, a construção dos ninhos, os detalhes na anatomia óssea e a descoberta de penas em fósseis de dinossauros, estrutura que antes era vista apenas nas aves. Podemos dizer, então, que as aves são dinossauros que não foram extintos.
Por último, o agrupamento polifilético é aquele que inclui 2 ou mais grupos, de grupos monofiléticos, sem incluir o ancestral comum deles. Podemos citar, por exemplo, um táxon fictício formado por mamíferos e pelas aves, por serem vertebrados homeotérmicos, ou seja, aqueles animais que mantêm a temperatura corporal constante, independente da temperatura do ambiente. Eita, dá pancada, hein? Chega, estorriquei meus neurônios, prof. Mas tenham calma que agora a gente vai treinar pesado e vocês vão internalizar todos os conceitos que nós estudamos na aula de hoje. No cladograma a seguir, quais grupos estão mais intimamente relacionados? Observem que aqui nós temos um cladograma na horizontal, portanto, vamos ler ele da esquerda para a direita. Aqui temos o ancestral comum de todos esses táxons terminais. Então, ele quer saber quem aqui é o mais aparentado com o outro. Besouros e formigas, vamos dar uma olhadinha aqui, cadê o ancestral comum dos besouros e das formigas? Ó, tá bem aqui, ó. Se vocês forem voltando, e é esse o caminho que vocês vão fazer. Sempre voltar e encontrar o ancestral comum desse grupo. Então, aqui nós temos o ancestral comum mais recente dos besouros e das formigas. E também é o ancestral comum dos besouros com as moscas, que é a alternativa B que está dizendo isso, ó. Só que percebam vários ancestrais até chegar nas moscas, ó. Aqui o ancestral, outro ancestral e outro ancestral. Então, temos 3 nós aqui de distância de besouros até moscas. E de besouros para formigas, temos 2 nós de distância. A letra C diz que mariposas e moscas podem estar mais próximas intimamente. Olha onde é que está o ancestral comum mais recente, das mariposas e das moscas. Então, esses táxons compartilham de bem mais informações, estão bem mais relacionados do que os demais. A alternativa certa, então, mariposas e moscas. Na próxima questão, pergunta qual das seguintes características é uma simplesiomorfia do cladograma. Relembrando, plesiomorfia, característica primitiva, ou P aqui de primitivo, e sim quer dizer compartilhado. Então, uma característica antiga, compartilhada de toda essa galera aqui, a letra A diz que essa característica é a presença de asas. Então, já matou aqui a questão, porque todos esses indivíduos aqui possuem asas. Então, é uma característica primitiva que foi mantida nesses indivíduos aí. A alternativa B diz língua para coletar néctar, e essa é uma característica compartilhada pelas mariposas, pelas borboletas, as abelhas e até algumas moscas. Então, isso daí trata-se de uma novidade evolutiva, uma apomorfia compartilhada por esses grupos, logo uma sinapomorfia. Asas que dobram sob uma carapaça é uma característica derivada, uma novidade evolutiva que é exclusiva do grupo dos besouros, logo isso é uma autapomorfia. Então, condição simplesiomórfica aqui é a presença de asas. A afirmação os humanos descendem dos chimpanzés é contrariada pelo cladograma apresentado, segundo o qual os chimpanzés são humanos menos evoluídos. Óbvio que não, né, gente? Aqui na análise da escala do tempo, os humanos foram os últimos a aparecer desse clado aqui. Letra B diz que os gorilas, os chimpanzés e os humanos descendem sequencialmente dos gibões. Olha a informação errada aqui. Aqui está o ancestral comum mais recente desses grupos e aqui nesse ponto foi a derivação dos gibões. Então a alternativa B está errada. Letra C, os gibões, os gorilas, os chimpanzés descendem da linha evolutiva dos humanos. Não, porque aí os humanos seriam ancestrais desses grupos, o que não acontece. O homem aqui aparece como um terminal mais recente. Letra D, os humanos e os chimpanzés descendem de um ancestral comum exclusivo. Olha aqui o ancestral dos chimpanzés e dos humanos e aquela interpretação errônea de que homens vêm de macacos. Então, não. Aqui tem um ancestral comum recente e aqui aconteceu uma especiação que deu origem a um grupo que posteriormente deu origem aos chimpanzés e aqui outra linha de evolução que originou os humanos. Então, a letra D está correta. Vamos terminar aqui de analisar a questão. Os chimpanzés são mais aparentados aos gorilas do que aos humanos? Não. Reparem que na linha do tempo, os gorilas apareceram antes e aqui os chimpanzés formam um grupo irmão dos humanos, que é quando tem um ancestral comum
exclusivo. Questão do Enem de 2016. O cladograma representa as relações filogenéticas entre peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E a questão quer saber a correspondência correta entre as indicações numéricas no cladograma e a característica evolutiva. Então, vocês vão relacionar aqui o momento em que surgiu a característica na linha do tempo com o nome dessa característica. A letra A diz que esse item 1 aqui seria a endotermia. Endotermia, para quem não lembra, é também chamado de homeotermia, que é a capacidade dos animais de manterem a temperatura do corpo constante, né? Independente se o tempo tá frio, tá quente, eles mantêm a temperatura do corpo constante. E essa característica é encontrada em vertebrados como mamíferos e aves. E aqui diz que é uma característica mais primitiva, então tá errado. Letra B, coluna vertebral. Diz aqui que a coluna vertebral surgiu depois dos peixes. Quem nunca se engasgou com espinha de peixe para marcar uma alternativa errada dessa, né? Os peixes também têm coluna vertebral. Item C. O número 3 aparece aqui como o surgimento do ovo amniótico. O ovo amniótico é aquele que tem o líquido que protege o embrião contra a desidratação e as mudanças bruscas de temperatura. E foi justamente essa estrutura que deu aos répteis uma grande vantagem sobre os anfíbios e eles conquistaram o ambiente terrestre. Então, a alternativa certa, a letra C. No item D, ele fala que o 4 é a respiração pulmonar. Então, só a ave que respira por pulmão, negativo. A respiração pulmonar vai acontecer em mamíferos, em aves, nos répteis, em anfíbios e alguns peixes exclusivos de água doce, chamados de dipnoi, também tem respiração pulmonar. Letra E diz que o número 5 são os membros locomotores. Desde as nadadeiras dos peixes até as perninhas treinadas aí no crossfit, são membros locomotores e todos esses grupos aqui apresentam membros locomotores. Podemos inclusive dizer que membros locomotores é uma simplesiomorfia, ou uma característica ancestral de todos esses grupos aqui. E o vídeo de hoje fica por aqui, espero ter contribuído com a sua aprendizagem. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!